amados, a paz do Senhor a todos. Eu quero deixar uma breve reflexão no coração dos irmãos, que se encontra lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: Meus amados irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tende, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. A Bíblia ela me ensina que quando enfrentarmos algumas tentações, ou seja, várias tentações, que nós possamos estar alegres, felizes, sim, que nós possamos ter paciência, para que a obra se conclua como obra perfeita. Então que nesse período, cada um de vós, cada um de nós, irmãos, possamos ter, além de alegria, a paciência, possamos esperar no Senhor, que bons dias estão por vir sim, que a obra do Senhor vai ser perfeita sobre a nossa vida, a nossa casa, que nós possamos hoje, nesse momento, eu não sei se você vai assistir esse vídeo durante a manhã, tarde ou noite, ou até de madrugada, mas que vocês possam oferecer com alegria um culto ao Senhor, que o dia de hoje possa ser um dia feliz ao coração dos irmãos, e que possamos esperar no Senhor com paciência, porque a obra do Senhor é perfeita em nossas vidas. Eu quero deixar essa breve palavra ao coração dos irmãos, que nós possamos louvar e adorar ao Senhor, e nos chegar uma palavra abençoada da parte do Senhor para as nossas vidas. Amém? Aleluias. Vamos louvar ao Senhor, crendo que verdadeiramente algo vai acontecer sobre a sua vida, algo vai mudar. E é assim que eu creio realmente num Deus que Ele é mais que abundante, um Deus que supre todas as nossas necessidades, independente da área que esteja havendo uma necessidade, não importa. Mas o Senhor, Ele vai transformar tudo aquilo que precisa ser transformado sobre a sua vida. Eu quero te convidar a não somente cantar esse louvor, mas que você possa, em nome de Jesus, profetizá-lo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que realmente precisam crer como você. Amém? Declare assim: Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades, descanso em pastos verdejantes, El Shaddai, cuida de mim. Declare mais uma vez: Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades, descanso em pastos verdejantes, El Shaddai, cuida de mim. Declare: meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Ele cuida de mim, o meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Eu confio em ti, meu El Shaddai, Jesus, o bom pastor.
Declare ainda. Ainda que a figueira não floresça e a terra toda estremeça, eu te adoro, levanto minhas mãos a ti, El Shaddai. Ele cuida. Declare isso sobre a tua família, sobre a tua vida. Declare isso mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça e a terra toda estremeça, levanto minhas mãos a ti, El Shaddai, cuida de mim, Ele cuida de mim, o meu pastor não vai deixar na minha vida algo me. Eu confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim, Ele cuida de mim. Declare mais uma vez, meu pastor não vai deixar na minha vida algo me. Eu confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim, Ele cuida. Declare isso a Ele, mais que abundante, é o derramar o poder de Deus sobre mim. Elevo meu cálice a ti, eu sei, irá transbordar, mais que abundante, mais que abundante, mais que abundante. Elevo o meu cálice, mais que abundante, mais que abundante, mais que abundante. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Eu creio, confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Ele cuida de você, Ele cuida da tua família. Declare mais uma vez, aleluia. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Creia nisso, confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Se você crê, profetize isso sobre a sua vida. Cuida de mim, Ele cuida de mim, cuida de mim. Declare mais uma vez em nome de Jesus. Cuida de mim, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa. Cuida de mim. Eu profetizo isso sobre a tua família. Cuida de mim. Cuida de mim.
Aplauda ao Senhor onde você estiver aí. Que Deus ele possa abençoar tremendamente a sua vida. E essa canção é uma profecia sobre a sua casa, sobre a sua família. E antes de entrarmos na palavra, obrigado, Ruizinho, continue me ajudando. Valeu, Danilo, obrigado, diaconisa Raquel. No final a gente ministra mais uma canção. Eu quero estar orando juntamente com você, mas a minha palavra ela já começou, porque eu vou falar muito desse Deus, eu vou falar de família, vou falar de alguém que não te abandona, alguém que não larga, alguém que não te deixa, alguém que é a sua provisão. E eu queria iniciar com essa canção para que você já começasse a ser ministrado sobre essa palavra que eu irei falar sobre a tua vida, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui para te agradecer, Deus, por esse momento que eu creio que o Senhor separou para as nossas vidas, Deus, para que possamos ter um pouco mais de entendimento à base da sua palavra, Senhor, que possamos ser fortalecidos no Senhor, fortalecidos com a tua palavra, que é única, que não mente, Senhor, que não volta atrás. Que o Senhor possa abençoar a cada família que está aqui nos ouvindo, Deus, nessa noite, ou nessa tarde, ou nesse dia, não importa, mas que vidas sejam alcançadas. Deus, o nosso propósito aqui é que a palavra que não é nossa, a palavra que vem do Senhor, ela seja propagada, Senhor, como diz a Bíblia. Que possamos levar a tua mensagem, Deus, a corações que verdadeiramente precisam, Senhor, dessa mensagem, corações que estão de repente perturbados, Senhor, pelo momento, pela situação, famílias que podem estar nesse momento sendo desfeitas, e nós queremos repreender em nome de Jesus, que essa mensagem ela seja bênção, Deus, sobre as famílias, que essa mensagem ela seja uma mensagem clara, que não haja dúvida sobre aquilo que será dito, tudo aquilo que o Senhor gerou sobre o meu coração para a tua igreja, para o teu povo, Deus. E eu te agradeço, Deus, por tamanha ministração que foi sobre a minha vida, Deus, essa palavra, que possamos colocá-la em prática em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, nos dê entendimento sobre a tua palavra. Fale aquilo que seja necessário falar, Deus. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Porque não há mudança sem dor, não há mudança sem conhecimento, não há mudança sem verdade. E que a verdade seja dita para que possamos crescer ainda mais, Deus. É o que eu profetizo, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz, mais uma vez, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você vai estar nos assistindo, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus ele vai te abençoar de forma tremenda nesse momento. E quando o pastor Almir, ele me solicitou que ministrasse na quarta-feira para a sua igreja, a igreja do Senhor, para a nossa igreja. Eu sou pastor Digão, aqui da família Alfa e Ômega, e ontem à noite eu fiquei um bom tempo para entender qual é a mensagem que Deus gostaria que eu passasse para a sua igreja. E demorou mais do que o habitual, e eu estava com algumas coisas na cabeça, e de repente Deus me levava para outro lugar. Tinham horas que eu fiquei assim perdido. Eu falei: Senhor, que palavra eu vou levar amanhã para a tua igreja, ontem à noite? Mas eu creio verdadeiramente que todas as vezes que eu sou convocado, que eu sou solicitado, é porque Deus, ele realmente vai falar comigo para que eu fale com a igreja. Eu tenho essa convicção sobre a minha vida, então isso não me assusta. E eu continuei crendo ali que Deus iria me dar uma palavra. Eu falei: Senhor, me dê uma palavra sobre família. O que eu posso falar sobre família para a tua igreja? Qual família eu posso ilustrar e representar na tua palavra a nossa família? E depois de um longo tempo, Deus me direcionou para a família de Jesus. E eu comecei a entender, pelo menos eu,
não lembro de ter ouvido uma mensagem sobre família e que se baseasse na família de Jesus Cristo, a família real, a família carnal de Jesus, Maria e o seu pai José. E Deus foi me levando para esse lado, e eu fui continuando assim a entender aquilo que Deus ele gostaria de falar primeiramente comigo e também com a sua igreja. E eu entendi que Jesus ele é filho de Deus, todo-poderoso, criador do céu e da terra. E eu me perguntei, por que Deus não criou Jesus do nada? Porque a sua palavra diz lá que Deus ele falava e acontecia. Haja luz e houve luz. Por que Deus não criou Jesus do nada? E eu comecei a ficar intrigado com aquilo, porque eu particularmente nunca ouvi uma mensagem sobre a família real, a família humana de Jesus Cristo. E Deus ele começou a me mostrar a maior família referência, a maior base, a família de Jesus. Se a nossa família ela não fosse tão importante, por que Deus faria Jesus através de uma família? E quando você começa a lembrar, e eu fui lembrando da história, e fui lendo lá novamente em Mateus, né, a passagem, eu falei, Senhor, verdade. Maria, mãe de Jesus, nós temos a nossa mãe. Como você foi gerado? Por um ventre, uma mulher. Jesus foi gerado por Maria. Por que Deus não pegou simplesmente Jesus e colocou na terra? Ele poderia ter feito isso, se a família não fosse algo importante para Deus. E eu comecei a entender a profundidade que Deus ele enxerga na minha e na sua família. Muitas das vezes nós não entendemos ou não enxergamos dessa maneira tão profunda. E Deus ele falou comigo de forma profunda nessa palavra. Porque Maria, ela teve Jesus, né? Eu vou pular alguns trechos da história só para a gente ilustrar, para que você entenda e não fique dúvida. Maria passou por alguns momentos de aflições, por ter ali Jesus, concebendo Jesus, primeiro com o seu esposo, que ele não havia entendido num primeiro momento, porque não houve ali uma relação entre eles para que ela engravidasse. Então ela já começou a passar por aflições no mundo real, no mundo que eu e você vivemos e que nós passamos aflições similares muitas das vezes. Aonde depois disso, seu marido, um homem digno, a Bíblia fala sobre isso, iria deixá-la de maneira discreta, sem expor Maria. Até então ele começou a ter a revelação dos céus através de sonhos, o que estava acontecendo. Deus ele já havia preparado essa família aqui na terra para ser a família de Jesus Cristo. Então eu quero que você comece a entender a importância e o valor que a tua família tem para Deus. Se você não valoriza a sua família, eu vou ler um trecho aqui de uma passagem que está em Timóteo, que diz que você é pior do que uma pessoa do mundo, se você não cuida primeiro dos seus, não cuida primeiro da sua família. Então você vai começar a entender como eu comecei a entender o peso para Deus que tem as famílias. Você não foi criado por um acaso, você foi criado por um propósito de Deus. Deus ele te colocou nessa família, ele te colocou nesse lugar por um propósito bem definido, um propósito sem dúvidas. E caminhando como família ainda, né? O meu texto base ele vai estar lá, se você quiser já ir acompanhando em Mateus 1, depois a gente vai estar lendo. E avançando um pouco mais, Maria começou a sofrer perseguições de morte para matar aquele menino que estava no seu ventre.
E quem ajudou a fugir daquele lugar contra um decreto do rei? O seu marido, José, o pai de Jesus, o carpinteiro. Então veja que há uma importância, há um propósito, porque Deus ele não precisava, na minha análise, no meu entendimento, ele não precisava que Jesus passasse por isso, mas é escrito que era necessário. Então Deus ele foi mostrando para nós, através dessa palavra, que todas as famílias existem momentos de aflições, existem problemas a serem resolvidos, existem diálogos a serem conversados. Você imagina se José tivesse virado as costas simplesmente por achar que Maria havia o traído e tivesse engravidado de outro homem, mas José, houve ali a revelação e houve uma conversa entre o casal. E às vezes você está aí sofrendo, porque não consegue dialogar com seu parceiro ou com a sua parceira. Você não consegue se expor, não consegue pedir perdão por algo que possa ter acontecido. Ei, nem a família de Jesus foi poupada, porque a sua seria. No mundo teremos aflições, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E eu creio que essa palavra é para te fortalecer, para te provar na Bíblia que a família ela é sagrada por Deus. Pastor Rogério falou algo tremendo aqui. Deus, quando Ele te abençoa e você tem uma família, a bênção não é para você, a bênção ela é para a sua família. E eu acredito que Deus não abençoa indivíduo, Deus abençoa famílias. E você precisa ter o senso de família, você precisa ter esse posicionamento. Então Jesus foi muito importante, mas graças a tudo que aconteceu, através dos seus planos, através dos seus pais, ele conseguiu exercer o seu ministério. A família é a base forte, família é a base forte. Se você não tem diálogo com a sua família direto, que eu digo marido com esposa, esposa com marido, você está fadado ao fracasso, ao insucesso. Você não pode ter mais diálogo com pessoas de fora do que com pessoas de dentro da sua família. Você às vezes conta coisas para pessoas de fora e não tem coragem de contar ou conversar com a sua esposa ou com seu esposo. Deus ele abençoa famílias. Deus ele fortalece famílias para que você possa prosseguir, para que você possa caminhar. Abra sua Bíblia em Mateus 1:18. Eu vou ler aqui alguns trechos para ilustrar um pouco mais e a gente continuar caminhando, porque o tempo passa muito rápido. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor havia lhe ordenado e recebeu Maria como a sua mulher. Então, a partir daí, ele entendeu o que Deus havia planejado e que ele teria sido agraciado, mas que Deus também não pouparia de situações, como nós temos algumas situações em relação aos nossos filhos, à nossa casa, e nós precisamos dialogar para resolver. Só que Deus ele não deixou Maria sozinha e nem José sozinho. Então houve um casal
que ajudaram a Jesus a crescerem, a se formar, e o seu ministério realmente fosse consolidado. Tudo isso mostra a tamanha importância da minha e da sua família para Deus. Você precisa valorizar a sua família. Você não pode, em hipótese alguma, priorizar outras coisas antes da sua família. Porque se você não arrumar a sua casa, você não consegue ajudar a arrumar a casa de ninguém. Entenda isso. Se você não consegue ser um líder, um exemplo para a sua família que te conhece, você não será exemplo para a família de ninguém. Você precisa saber o seguinte: a tua família precisa te respaldar em tudo que você faz. Ela precisa saber aquilo que você verdadeiramente faz. Porque eu acredito que ninguém te conheça melhor do que a sua esposa, ou o esposo a sua mulher. Porque eles estão juntos e deveriam ser cúmplices de tudo. Então é muito fácil alguém de fora te julgar, falar que você é bonzinho, que você é isso ou que você é aquilo. Mas e o que a sua esposa, o que a sua família fala a seu respeito? Ainda há tempo de mudança. Então, se você precisa mudar, não fique constrangido, mude. Existe uma vida toda pela frente para que você possa alcançar essa libertação, que você possa compartilhar com a sua família tudo aquilo que você precisa. Eu trabalho numa área extremamente complexa, que às vezes eu me travo de falar com pessoas, porque às vezes nem todo mundo iria entender. A minha esposa, ela não é da mesma área que eu, mas ela é minha confidente. É a pessoa que eu mando o WhatsApp várias vezes ao dia para falar algumas coisas que estão acontecendo de negócios, que ela diretamente não entende, mas eu acredito que Deus me deu uma família e uma mulher sábia. E quantas vezes, sempre, os conselhos dela são maravilhosos para as minhas atitudes ou minhas tomadas de decisões. Em algo que ela não entende, mas eu entendo a importância da minha família. E eu falo para minha esposa algo que eu não falo para outras pessoas. E você, o que você tem feito? O quanto você tem confiado na tua família? Deus, Ele fez o homem e a mulher. Ele fez a mulher para que o homem não estivesse só. Se os planos de Deus fossem não ter família, você não precisaria ter isso. Não precisaria ter uma esposa, filhos. Isso é o plano de Deus e você precisa entender, você precisa valorizar isso em nome de Jesus. Você precisa acreditar que verdadeiramente as pessoas que mais querem o seu bem são aquelas que estão dentro da casa, são aquela que dorme com você, a tua esposa, e o marido com o esposo. Você não pode sair revelando sobre a tua vida para qualquer um de fora, algum amigo, colega, conhecido ou parente. E a pessoa que dorme com você, ela não sabe sobre a sua vida, ela não te conhece. Então faça ajustes. Deus, Ele está te dando mais uma oportunidade. Acerte a tua casa, valorize a tua família, valorize a família que Deus te deu. Não existem famílias perfeitas, mas Deus, Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai abençoar a tua família. Deus é um Deus de família, Deus é um Deus de família. Deus, Ele fez a família como uma base forte para nos ajudar a seguirmos nesse mundo com tantas aflições. Aonde é que você chora? Aonde é que você encontra socorro, consolo? Tem que ser na tua família. Tem que ser na tua família. Então, se a tua família ela não faz isso, mude você. Seja você o agente de mudança. E eu costumo dizer que Jesus, Ele mesmo quando fazia um milagre, Ele era um agente de mudança. Porque Jesus, Ele não simplesmente lançava o seu poder e fazia um milagre. Todas as passagens que eu me lembre, Jesus, Ele falava: a tua fé te curou. Jesus era o agente. Seja você o agente de mudança que a sua família precisa e que tanto você quer. É isso que Deus espera sobre você. Você se levante,
alguém precisa guerrear, alguém precisa lutar pela sua casa. E esse alguém é você. Eu quero te encorajar nesse momento a se posicionar como um verdadeiro homem ou mulher de Deus, que não desista dos seus filhos, não desista do seu cônjuge, que você possa clamar ao Senhor, porque Deus, Ele se alegra pela tua família. Deus, Ele não é um Deus que vai deixar alguém para trás. Então Deus, Ele não vai se agradar se você abandonar ou largar de lado o seu esposo que não é evangélico, a sua esposa que ainda não é, os seus filhos que estão desviados do caminho do Senhor. Deus é um Deus de família. E Deus, Ele não constituiu a família de Jesus por um acaso, foi por um propósito, para te mostrar e comprovar que tudo que nós passamos, alguém já passou. O maior referencial de toda a humanidade, a família de Jesus foi uma família carnal, aonde certamente Jesus tinha algum tipo de desavença no decorrer da caminhada com os seus irmãos. Então você precisa entender que não é algo exclusivo da sua família esse problema. Você precisa entender e você precisa caminhar um pouco mais. Aleluias. A manutenção, ela faz parte do processo de Deus para todas as famílias. Não existem famílias perfeitas, não existem. Só que se você entender que o perdão é algo para ser praticado e usado, você teria menos problemas. Ao invés de você se colocar como um juiz ou uma juíza e querer entender quem é o certo ou quem é o errado, se coloque como um cristão, peça perdão mesmo sobre aquilo que você acha que não foi culpa sua, mas crie esse relacionamento com a sua família. Não pense que outras pessoas são mais importantes do que a sua família. Um soldado ferido, ele não consegue ajudar outro soldado. Então, se você tem problemas, entenda isso de uma vez por todas. Se você tem problema dentro da sua casa, resolva primeiro os seus problemas. Depois você vai ajudar as outras famílias que Deus vai te direcionar. Mas enquanto você for um soldado ferido, cheio de sequelas, você só vai ajudar a destruir outras famílias. Então repreenda isso em nome de Jesus e vai olhar para a sua família, vai olhar para a sua casa, vai olhar o que a sua esposa, o que os seus filhos estão fazendo. Conserte primeiro quem está dentro, depois você vai trabalhando e ajudando a outras famílias. Eu vejo que nesse momento eu tenho percebido e até passado também por isso. Nós estamos num momento de esgotamento, de cansaço físico, mental, espiritual, devido a tudo que a gente vem atravessando nesse ano. Quantas famílias foram destruídas e estão sendo destruídas? O índice de divórcio nos países depois da pandemia ou durante a pandemia tem sido alarmantes. E vocês acreditam que isso é a vontade, é o propósito de Deus? Não. Sabe o que é isso? Pessoas que não conseguiam ficar com a sua família, com a sua esposa e os seus filhos dentro de casa e usavam a rua como desculpa. E como na pandemia precisaram ficar em alguns países ou lugares em lockdown, fechado, trancafiado, aquilo veio afora. Não havia um diálogo e os dois estavam 24 horas dentro de casa. Hey, pastor Almir fala algo aqui que eu não havia pensado e depois de anos eu comecei a entender. Até os seus filhos um dia vão sair de casa para terem as suas famílias. E sabe quem vai ficar com você? A tua esposa, o teu esposo. Aí você imagina não ter contato com uma pessoa e agora são só vocês dois. Quem vai te ajudar, quem vai te levantar quando você tiver caído? Deus, Ele não fez isso por um acaso e sim por um propósito de fortalecimento para que você possa entender e vencer tudo aquilo que tem acontecido. Tenha diálogo, peça perdão, ame.
Esse é o caminho, esse é o segredo. Escolha viver bem com a sua família. Decida ser feliz. O pastor Almir fala sobre isso, que isso é decisão e escolha. Então escolha ser feliz. Eu tenho planejamento de vida a partir dos meus 50 eu tenho um planejamento, 60 eu já tenho outro. E a primeira coisa que inclui é a minha família e a minha esposa. Então faça isso. Veja o teu futuro com a tua esposa, com o seu esposo, com a sua família. Não veja um futuro sozinho, porque isso não é da parte de Deus. Então, se você está dentro da sua casa hoje, a sua família está corrompida, está destruída, continue caminhando, continue orando, continue colocando a sua fé em prática. Deus é um Deus da família. Deus, Ele não vai desistir. E você não pode abandonar ou desistir a sua família, porque foi isso que Deus constituiu. E Ele vai te direcionar, Ele vai te dar forças, Ele vai fazer com que você realmente mude toda essa situação. Deus não criou a família por um acaso, e sim por um propósito muito bem desenhado, muito bem definido. Existia um porquê. E nós homens precisamos assumir a rédea da situação, da nossa casa, da nossa família. A mulher, ela precisa de estabilidade. O homem é o cabeça da casa, é o sacerdote do seu lar. Não terceirize isso para a sua esposa, mesmo você estando numa situação difícil. Entenda isso, se levante, deixe de ficar prostrado pelo desânimo, vai para campo, vai para a luta. Deus, Ele vai te abençoar para que você possa honrar os princípios dEle sobre família, sobre você ser o sacerdote, sobre você ser o cabeça da casa em relação a provedor. A mulher, ela precisa dessa estabilidade do homem, e ela espera isso de você. Então, se você por algum motivo está desanimado, prostrado, com algum desemprego, alguma porta fechada, em nome de Jesus, se levante e caminhe. Deus, Ele vai honrar a sua palavra através das suas atitudes. O que faz Deus honrar a palavra dEle conosco são as nossas atitudes. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava no meio de uma multidão tão grande, aonde Jesus, Ele mencionou que dele havia saído virtude, e todos ali os discípulos falaram: mestre, mas todos estão te tocando. Mas alguém tocou diferente, alguém acreditava que era aquele momento em que seria abençoada, e através daquela atitude houve uma reação do Senhor em curar imediatamente aquela mulher do fluxo de sangue. Então Deus, Ele está esperando você cumprir ou fazer a sua parte, para que Ele faça dele. Sabe por quê? Deus, Ele não vai mentir. Deus, Ele não vai atrasar a promessa que tem sobre a tua família. É você que está atrasando, é você que está retardando as bênçãos de Deus sobre a sua família. E o pior, não é sobre você, é sobre a sua família. Então a sua atitude errada, você acaba errando por 3, por 4, ou por quantos você tiver dentro da sua casa. Então não pense, não seja orgulhoso, seja humilde, reconheça, peça perdão, ore a Deus. Deus, Ele já está com a sua bênção separada há muito tempo. Isso já está no plano de Deus, te abençoar a tua família. Ele só está esperando você ter uma atitude como aquela mulher teve. E a partir da sua atitude, a sua família será abençoada. Olha que responsabilidade. Se você tomar uma atitude errada, a sua família ela vai padecer. E eu não consigo acreditar em alguém que não ligue para isso. Eu não consigo acreditar. Eu vejo a minha filha e penso: eu sou capaz de fazer qualquer coisa por ela, qualquer coisa mesmo. Então eu não consigo acreditar que você não julgue tamanha responsabilidade que Deus colocou sobre a nossa vida, e você ainda continua tomando atitudes erradas, atitudes precipitadas.
Se for hora de você retroceder para avançar, faça isso. Se você está com algum problema dentro de casa, resolva isso nesse momento. Aproveite o Espírito Santo de Deus ministrando sobre o teu coração, sobre a tua vida, e que você possa entender em nome de Jesus a importância da sua família, a importância da família para o Senhor. Que Deus, Ele não te fez por um acaso, Ele não te colocou como sacerdote desse lar por um acaso, mas sim por um propósito. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 5:8. Contudo, se alguém não cuidar dos seus, especialmente da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Anote esse texto, eu vou ler mais uma vez. 1 Timóteo 5:8. Contudo, se alguém não cuidar dos seus, especialmente da sua própria família, este tem negado a sua fé e se tornou pior que um descrente. Essa é a importância da família para Deus. Então não adianta nada você fazer tudo certo e não fazer o certo dentro da sua casa. É momento de conserto, é momento de reparo, é momento realmente de entender, de parar, de retroceder, de achar o caminho novamente da sua família em nome de Jesus. Deus, Ele vai te abençoar, Ele só está esperando uma atitude sua. Deus confiou algo muito precioso em nossas mãos. Nós não temos a opção de falhar, nós não temos a opção de retroceder. Deus, Ele confiou os nossos filhos e a nossa esposa. Isso é o motivo de você se levantar, de você lutar, de você guerrear, de você orar pela sua casa, pela sua família. É esse Deus que eu creio. Eu quero, em nome de Jesus, chamar aqui os músicos para ministrarmos uma canção ao teu coração, que é o Deus da família, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que vai mudar a tua sorte em nome de Jesus. Deus, Ele não é um Deus de indivíduo, Deus é um Deus de família. Ele vai abençoar a sua casa. A família tem um valor imensurável ao Senhor, é um valor muito alto. E eu quero que você esteja aí adorando ao Senhor nesse momento. Depois nós vamos estar orando pela sua família, pela sua casa. Que você possa, em nome de Jesus, receber essa palavra da parte do Senhor sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus familiares. E que você possa continuar crendo que Deus, Ele te levantou para essa guerra, para sustentar o ministério do teu filho, o esposo da esposa, a esposa do esposo, para que possamos caminhar em unidade com a nossa família, amém? Receba essa palavra da parte do Senhor, que Deus abençoe a tua casa e Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, aleluias. Esperam por ti, novos planos, novas conquistas, esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Família, pode
uma vez sobre a sua família. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, oh, oh. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Declare isso sobre a sua família. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Todas as promessas vão se cumprir. Promessa Em nome de Jesus, eu creio nisso. se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Esse é o novo de Deus que chegou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você possa crer, que você possa profetizar sobre a sua casa, independente do momento que você estiver atravessando. Mas esse é o Deus de mudança, esse é o Deus que Ele vai honrar, é o Deus que vai abençoar a sua atitude, é o Deus que vai abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Creia nisso, continue crendo. Que esse novo Ele chegou sobre a sua vida, sobre a sua família. Que isso seja uma profecia da parte do Senhor para a tua casa, em nome de Jesus. Louvado seja teu santo nome, Deus. Abençoe as nossas famílias, Senhor. Abençoe a nossa casa, Deus. Abençoe o nosso lar, Senhor. Faça transformações, faça mudanças, Deus. Mude aquilo que precisamos mudar. Tira tudo aquilo que nós achamos que é o certo, mas coloque aquilo que verdadeiramente o Senhor precisa colocar sobre a nossa vida. Que possamos estar abertos à tua mudança, aberto ao novo de Deus sobre a nossa família, aberto ao novo de Deus sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa esposa, sobre os esposos. Senhor, continue abençoando a nossa família, Deus. É o que eu te peço, é o que eu profetizo sobre a vida de cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluias. Aplauda o Senhor aí na tua casa. Creia que vai haver uma mudança da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, como você profetizou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a você e a sua família através desse louvor, através dessa palavra. Amém? E agora eu quero te convidar, obrigado aí a todos, valeu mais uma vez. Quero te convidar a continuar adorando ao Senhor através de dízimos e ofertas. Nós precisamos continuar mantendo essa obra. A sua família ainda vai entrar por essa porta em nome de Jesus. E para isso nós precisamos da tua fidelidade. O Senhor é o dono de todo ouro, de toda prata. Mas em Provérbios fala sobre a sabedoria daqueles que dão com coração generoso. E eu creio que você é um generoso do Senhor, é uma generosa do Senhor.
e vai abençoar e vai honrar a palavra de Deus naquilo que está escrito. Aí no seu vídeo tem aí os dados bancários da igreja, que você possa fazer uma transferência. Se você não tiver como transferir, nós estamos aqui no domingo, estaremos domingo de manhã, você pode vir aqui se tiver alguma dificuldade para dizimar, para ofertar, mas se você puder, transfira, tá? Que você vai ser tremendamente abençoado da parte de Deus, porque Deus, Ele vai abençoar aqueles que dão de coração generoso, aqueles que dão sem mancha, aqueles que dão sem pena. Então, se você é um coração generoso, é um sábio, como dizem Provérbios, um coração generoso, que você possa honrar ao Senhor, devolvendo parte daquilo que Ele tem dado para você, que Ele tem dado para a sua família. Não tem faltado nada sobre a tua casa, eu creio nisso. Então, mesmo em momentos extremamente difíceis, o Senhor, Ele tem se levantado, Ele tem te abençoado, Ele tem guardado a sua família, e nós precisamos continuar com essa boa obra. Então, que você possa fazer aquilo que Deus gerar no teu coração, mas faça com generosidade, que o Senhor, Ele vai te abençoar, como diz a tua palavra, a 30, a 60 e a 100 por um. Porque para o Senhor não há impossível. A palavra de Deus diz que não há nada demasiadamente impossível para o nosso Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não se preocupe com amanhã. Deus, Ele vai prover. Deus, Ele vai honrar a sua palavra sobre a tua vida. Fique calmo, tenha paz no seu coração, creia no Senhor independente da circunstância. Seja estável emocionalmente, amém? Então não seja fiel somente quando o cinto aperta, seja fiel quando você estiver tranquilo, reconheça que a saúde que Deus te dá é a saúde que você vai trabalhar, é a saúde que você vai ganhar o teu sustento e o sustento da tua família. Sem saúde nós não somos nada, precisamos ter a nossa capacidade técnica, mental para realizar algo, mas sem saúde de nada isso adianta. E quem te dá o dom da vida, quem te dá saúde toda manhã é o Senhor. Então lembre disso, amém? Então pode fazer aí a sua transferência, eu vou estar orando pela sua oferta, pelo seu dízimo. Feche seus olhos, mesmo que você tenha transferido, somente feche seus olhos e fique em comunhão. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui na tua presença. Quero te pedir uma bênção especial para todos que estão dizimando, que estão ofertando na tua casa, que estão sendo fiéis a ti através de atitudes, Senhor, através de dízimos, através de ofertas, mesmo em um momento tão difícil quanto a esse que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa honrar, Senhor, a atitude de fé de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa honrar a 30, a 60 e a 100 por um, como diz a tua palavra. Que eu profetizo que não haja falta de coisa pequena nem coisa grande sobre a vida do teu povo. É o que eu te peço, Senhor. Se há alguém que por um motivo não pôde ofertar ou não pôde dizimar, que o Senhor possa abrir portas diante dessa família, dessa pessoa. O Senhor sonda, o Senhor conhece o coração do justo. E que essa seja a última vez em nome de Jesus. Que haja uma nova oportunidade para que Ele possa dar aquilo que é do Senhor e essa família seja abençoada. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Estenda as suas mãos, já estamos finalizando. E eu creio que essa palavra é uma palavra de renovo, uma palavra de confronto, mas é uma palavra de crescimento para as nossas vidas. Aleluia, Deus, nós te adoramos, nós te louvamos. Que o grande amor de Deus, as doces e eternas consolações, sejam com todos aqueles que aguardam, que acreditam, que creem na volta do nosso Senhor e Salvador. E toda a igreja diga amém. Estamos terminados, Deus abençoe, uma semana de paz para todos vocês e toda a sua família. Tchau, tchau.